primeira questão, ela fala sobre números pares, né? Que é algo que a gente trabalha. Números primos também e múltiplos. Então, é um tipo de questão que é típica de cair para concurso, no caso, igual ao nosso, né? Séries iniciais, pedagogo. Por quê? São questões com vocabulário básico, vamos assim dizer. Números pares, todo mundo sabe. Primo, para lembrar, são aqueles que são divisíveis, né? Só é dividido por um e por ele mesmo. E múltiplo, eu costumo falar para os meninos que é aquele que está na tabuada de quem está sendo pedido. No caso, ele está falando que 12 é múltiplo de 8. Ou seja, ele está dizendo que 12 faz parte da tabuada do 8. Eu encontro 12 como resultado da tabuada do 8. Então, são termos que a gente já conhece. Eu vou dar um instantinho para vocês pensarem, lembrarem e responder para vocês verem que vocês tiram esse tipo de coisa de letra, mesmo só puxando lá no fundinho da memória, mas que vocês têm isso aí já no conhecimento de vocês, não é nenhuma novidade. Aí, quem quiser ir colocando aí. Aí, ó, rapidinho começou a aparecer já as respostas. Bom, só vi gente que acertou, então tá bom, né? Então, o que a gente pode ver aqui, que o 4 é um número par. Sim, o 4 é um número par, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. O 2 é um número primo? Ele é um dos principais, né, que a gente dá até como exemplo na hora de uma aula. O 12, ele é múltiplo de 8, ele faz parte ali. Você já visualiza a tabuada do 8. Você consegue visualizar como resultado 12? Não, você não visualiza o 12 como resultado da tabuada do 8. Então, opa, nós temos que essa aí é falsa. Então, 4 é par, 2 é primo e 12 não é múltiplo de 8. Então, resposta certa. Letra B de bola. Viram aí? Deu para dar uma relembrada no vocabulário? Bom, isso aqui foi o que nós falamos semana passada, sobre conjunto, né? Aqui nós temos o conjunto das pessoas que gostam de estudar no verão e nós temos o conjunto das pessoas que gostam de tomar sorvete. E aí ele quer o diagrama que representa a proposição a proposição composta de pessoas que gostam de estudar no verão e tomar sorvete. Esse é a palavra-chave aí, né? Eu peguei um pedacinho da aula de português e eu costumo dizer para os alunos, principalmente no ensino médio, quando começa aquela coisa, eu costumo dizer para eles que o problema e a dificuldade deles da matemática não é um problema matemático, e sim um problema de português. Por quê? Boa parte dos exercícios da matemática, o que a gente erra não são as 4 operações, que é a matemática em si, mas sim a interpretação daquele exercício. Então, aqui a palavra-chave é um E. Aí eu pergunto para vocês, qual desses conjuntos representa essa proposição? Pessoas que gostam de estudar no verão e também gostam de tomar sorvete. Qual seria o diagrama que representa essa proposição? Qual que vocês escolhem aí? O que vocês estão colocando como resposta? Isso aí. Até então, também só estou vendo a resposta certa aqui, né? Então, gente, é o que eu estou colocando para vocês. A questão, muitas vezes, não é matemática. É uma questão de português. E a resposta certa aqui é a letra D. Por que é a letra D? Ele quer o encontro. Ele quer a união. Ou seja, o que está em um conjunto
que ele chamou de P, que são as que gostam de estudar no verão, e que também está no conjunto Q, que são das pessoas que gostam de tomar sorvete. Então, o que ele está pedindo aí? Ele está pedindo aquele onde há o encontro das duas coisas, tá? Então, aqui, ó, o encontro das duas coisas está aqui, ó. Então, por isso, a resposta desse exercício é a letra D de dado, né? É o que a gente chama de interseção, tá? Desculpa, a união de P e Q. O que está unindo os dois, o que é comum aos dois, tá? Vamos lá agora. Então, aí aqui, ele quer que determine a soma dos inversos. Então, nós temos 10, e aí a gente vai sempre lembrando, eu já ia dar uma explicadinha, mas eu vou deixar primeiro vocês tentarem, né? Tentarem não, resolverem. Os inversos de 10 e de 4 décimos. Então, aí que vocês possam fazer a soma desses dois números. Vou dar um tempinho para vocês. Lembrando, gente, de uma coisa. A gente precisa sempre chegar à fração menor possível, tá? Sempre a gente vai ali fazendo Ai, fugiu a palavra. A gente vai sempre fazendo a divisão, né? Que dá para dividir pelo denominador e pelo numerador, simplificando. A gente vai sempre simplificando até chegar na fração irredutível. O que significa isso? Na fração que não dá para a gente reduzir mais, porque a gente não tem ninguém que divida o numerador e também divida o denominador. Tá bom? Então, lembre-se que aqui provavelmente vai estar uma fração irredutível, vai estar aquela que não dá para dividir mais. Tá bom? Lembrando que a adição, né? A gente faz lá o mínimo, o múltiplo comum, né? Que a gente também trabalha lá na sala. Então, também é algo que não é novo para vocês verem que, tipo assim, nesse período ainda dá para vocês irem treinando alguma coisa aí, já aproveitando dos nossos alunos e treinando algumas coisas junto com eles. Nós temos aqui, ele quer o inverso. Então, a gente tem 10, lembrando que é sobre 1, né? Como ela quer o inverso, então aqui eu vou ter 1 sobre 10. Mais, vou inverter 10 sobre 4. Então aqui eu vou ter que tirar o mínimo entre 10 e 4. Quando eu tiro o mínimo, vou fazer aqui no cantinho o mínimo também, né? Só para lembrar. Então, eu quero o mínimo de 10 e 4. Quando a gente vai fazer mínimo, o que a gente faz, né? A gente coloca aquele tracinho aqui. Eu acho que eu não vou conseguir colocar. Deixa eu tentar fazer à mão. Algumas coisas na matemática que tem que ser na mão mesmo. Mas deixa eu ver se eu consigo escrever, né? Então, o mínimo é entre 10, por mais que não fique perfeito, mas talvez vai ficar mais simples de explicar. Este aqui é para tirar o mínimo. Então, a gente vem, alguém que divide 10 também divide 4, 2. Aí, aqui eu tenho 5, né? E tenho 2. Eu venho com 2 novamente. Aqui eu repito 5. E aqui eu já tenho 1. Agora, quem divide o 5, sempre a gente vai usar os números primos, tá, gente? E aqui eu tenho 1. Então, aqui agora, multiplicando, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, meu mínimo aqui é 20. Quando eu coloco aqui o mínimo, aí eu venho 20
dividido por 10, 10 vezes 1, 10. Mais, aí eu tenho 20 dividido por 4, 5 vezes 10, 50. Então eu tenho aqui agora igual 60 sobre 20. Agora eu vou simplificar. Primeiro já posso simplificar aqui por 10, né? Cortando esses zeros, todos os dois são divisíveis por 10. Então, por isso a questão de cortar os zeros, tá? E aí, agora, alguém que divida o 6 e também divida o 2, o próprio 2. Ou 6 dividido por 2, que dá 3. Vamos ver aqui o que aconteceu. 1 sobre 10, 10 sobre 4, 5, 2. Ué. Realmente aqui não tem a resposta. Deixa eu ver se eu digitei e coloquei a resposta errada. Tem sim, professora, é 13 por 5. 13 por 5. É, o que está aqui no meu. Onde foi que eu fiz Você aqui? colocou 10, é 2, Ah, é 2, isso mesmo. Tá certo. Obrigada, gente. Eu e minha cabeça de vento. Isso aí. Então vamos lá aqui. Deixa eu mexer aqui. Pera aqui. Acho que é a confusão para mexer nesse negocinho aqui. Nós temos aqui o 1, né? E o 10 embaixo. E o 10 em cima e o 4 embaixo. Então, na hora de tirar o mínimo aqui, eu confundi, né? E o mínimo deu 40. Vamos aqui, cadê o lápis? Eu que multipliquei errado, né? 2 vezes 2, ali na hora de dividir. Então, a gente ficou aqui com o mínimo 40. Perdão. Na hora de fazer aqui, 40 dividido por 10 deu 4, que vezes 1 dá 4, mais 40 dividido por 4 dá 10, 10 vezes 10 dá 100. Aí, quando eu somo aqui, dá 104. Dividido por 40. Então, quando eu faço essa divisão aqui, é aqui que eu falei com vocês que a gente precisa lembrar de fazendo a simplificação. Posso pegar o maior número, para ficar mais rápido, eu pego o maior número que divide 104 e também divide 40. Mas para ficar mais seguro, eu posso começar tentando por 2, por 3. Aqui no caso, se eu divido por 2, né? Divido, e sempre lembrando que o que eu fizer em cima, eu preciso fazer embaixo. Então, eu simplifiquei em cima por 2, embaixo também eu preciso simplificar por 2. Então, quando eu faço isso aí eu tenho aqui 52 sobre 20. Simplificando novamente, aqui que eu fiz simplificando novamente, porque ainda tenho, né, como simplificar, por 2, eu tenho aqui, na simplificação, 20 dá 1, aqui dá 2, né? Então, isso, 52 sobre 20, que vai dar 26 sobre 10.
simplifico 26 sobre 10 também por 2, aí eu encontro 13 sobre 5. Que no caso, letra C. Professora, Oi. eu já simplifiquei lá em cima, para poder não chegar na conta grande embaixo, né? No 10 sobre 4, eu já fui simplificando. Sim, é isso que eu falei. A gente já pode encontrar o maior ali entre os dois, ou quem ficar né, ali na dúvida, vai por 2, por 3, por 5, entendeu? Mas quando eu consigo ganhar tempo, igual ela fez, né? Ela já foi direto para o maior, já simplificou direto, já facilita bastante. A gente adianta a conta. Agora, o resultado é o mesmo. O que a gente consegue é ganhar tempo, que é bom porque é o que a gente precisa ganhar tempo no concurso, tá? Então, quando eu quero e consigo, tá bom, gente? Porque também, se você sentir confiança, sentir confortável, você já encontra logo o maior mínimo múltiplo comum aí, que você já vai fazendo essa simplificação, tá bom? Que bom. Quem já vai direto para o resultado, maravilha. Então, aqui no caso, né, letra C, 13 quintos. Vamos lá no próximo. Essa aqui já é de conjunto. Eu sabia que eu separei, mas mesmo assim ainda ficou um pouco misturado conjunto e fração. Essa aqui é sobre conjunto. Essa aqui dá para a gente relembrar também, quem perdeu a aula passada, um pouquinho sobre a questão de conjuntos. Aqui nós temos 3 conjuntos, A, B e C. Então, com base nessas 3 informações, dá para eu afirmar alguma coisa aqui embaixo. Lembrando que ele afirma uma coisa aqui na frente e ele faz uma conclusão dessa afirmação em seguida. Então, eu preciso ver se a afirmação que ele está fazendo em relação ao que foi afirmado, se essa conclusão está certa. Então, vou dar um minutinho aqui para vocês. Essa aqui a gente já falou, né? Sobre conjunto a gente já conversou antes. Ela vai ser estilo aquela que a gente fez do diagrama. Eu vou imaginar o diagrama. Imaginando o diagrama, eu consigo representar isso aqui e saber se a minha afirmativa está certa ou se está errada. Então, um minutinho para vocês resolverem essa aqui. E a gente já vai resolvendo outra. Isso aí, já tem gente colocando a resposta aí. O que a gente precisa observar, né? Se todos os elementos de A pertencem a B, então eu entendo que os elementos que têm em A, eles também estão em B. Então, A e B são o mesmo conjunto? Não são. Por que não são? Porque aqui nessa afirmativa está dizendo que todos os elementos do conjunto A estão no conjunto B. Mas isso não quer dizer que o B não tenha mais elementos do que o A tem. Então, por isso que eu não posso dizer que os dois são iguais. B pode ser maior do que A. Né? Então, assim, aí nós vamos ter que A está dentro do B, pertence ao B, mas que o B é maior, ele tem outros elementos que não tem A. Então, isso aqui eu não posso afirmar. Se A e C não possuem elementos em comum, não tem interseção entre eles, então um dos dois é conjunto vazio? Não necessariamente, né? Eu não preciso que um seja conjunto vazio para ele não ter nada em comum com o outro. De repente, A é 1, 2, 3, vamos colocar assim, né? 1, 2, 3, e C é 4, 5, 6. Eles não são conjuntos vazios, mas eles não têm nenhuma interseção, não tem ninguém em comum. Então, essa também é falsa. Número 3. Se todos os elementos de A pertencem a B e todos os elementos de B pertencem a C, então, olha bem, A todinho está dentro do B, B todinho está dentro do C. Então, os elementos de A
pertencem a C? Sim. Aqui eu posso responder que A está dentro de C. Por quê? Porque A está dentro do B e o B está dentro do C. Então, aqui, a única afirmativa que está totalmente correta é a letra C. Então, aqui dá para a gente, né, e tendo as ideias, e quando a gente imagina aquele diagrama, a gente vai vendo, assim, quem é que está se encontrando aqui, né? Então, para poder saber. E aí, lembrando que tem coisas que a gente não pode afirmar, como esse da letra A, que A e B são iguais, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, esse também é de conjunto. Ele tem a mesma ideia que esse anterior. Eu preciso imaginar ali o diagrama. Agora, esse aqui, por isso que, como a gente não pode afirmar em certos momentos, que ele está colocando exatamente no mínimo, no máximo, para a gente ter uma ideia, porque o meu conjunto total de crianças é 30. Então, o meu conjunto universo, ou seja, o meu conjunto total, tem que dar 30. Tá? Então, visualiza esse aí para vocês resolverem. Apareceu umas letras C aqui, eu não sei se é do exercício anterior ou se é desse. Apesar que eu já deixei a dica aí, né? Mas enfim. Olha bem, gente, se eu tenho no máximo, né? Se meu conjunto universo é 30, então 16 e 20 vai passar. Vai passar que tanto aí? Tá passando 6 crianças. Então, no mínimo, eu tenho 6 crianças que têm olhos azuis e que também estudam campo. Já estava até aqui um xizinho, né? Que eu esqueci de apagar na hora de estar fazendo o gabarito. Então, esse aqui, no caso, é a letra B. Porque tem 6 crianças que estão passando do meu conjunto universo, estão passando do meu total. Isso significa que ali elas estão se encontrando, tá? Elas estão na interseção. Então, isso no mínimo. Porque pode ter mais? Pode ter mais crianças que estão ali na interseção, tá bom? Então, essa aqui, letra B de bola, no mínimo 6 crianças. Essa aqui é de fração. Nós fizemos a outra. Agora, essa aqui, a gente fez dela semana passada. No caso, eu preciso de 2/3 de 42, mas sempre prestando atenção que 2/3 de 42 é quem usa óculos. E a pergunta não é de quem usa óculos, a pergunta é de quem não usa óculos. Então, depois que eu calcular quem usa, eu preciso estar atento, né? Sempre nessas pegadinhas, como aqui, ó. Eu quero saber os alunos que não usam óculos. Então, um minutinho aí para a gente poder resolver essa daí. Calculando 2/3 de 42. Ok, começaram as respostas, muito bem. Bom, aqui a gente vai ter 42 vezes 2/3, né?
Tendo isso aí, nós vamos ter aqui, né, 42 vezes 2/3. Nós vamos ter 84 dividido por 3. Então, nós vamos ter que 2/3 de 42 é 28. Só que o que ele quer não são os 28, porque esses 28 são os que usam óculos. Então, o que que acontece? Aí eu vou ter os 42 menos os 28 que usam óculos, eu vou encontrar, então, 14 alunos que não usam óculos. Então, aqui no caso, nós temos aqui a letra B, os 14 alunos que não vão usar óculos. Tá? Sempre cuidado com o que ele está falando aqui em cima. Essa aqui ainda veio um enunciado pequeno. Mas tem umas que são um enunciado bem grande, então às vezes confunde. E aí depois no finalzinho ele coloca aqui, ó, que não usam óculos. Ele fala de um, para depois ele pedir de outro. Ô, professor, Oi. não tem a questão anterior? Tem, qual? Essa aí do 2/3. Aham. Aqui, lá você multiplicou 42 por 2. Eu posso Isso. fazer ao inverso, eu pegar o 42, dividir por 3 e multiplicar pelo 2? Pode. Só ter cuidado de não esquecer depois. Você está fazendo, na verdade, a mesma coisa. Sim, não, mas é porque, na verdade, eu aprendi desse modelo aí que você fez, há muitos anos atrás. Isso. E aí, eu estudando com minhas filhas, o professor dela passou ao inverso, diferente do que eu aprendi. Então, eu estou perguntando por isso. Porque eu ensinei a ela de um jeito, ele passou de outro, aí eu falei, não, acho que esse jeito aí é mais difícil. Eu entendi que seria mais difícil. Não é difícil, mas confuso, né? Confundir a cabeça. Será que ele não está falando de razão? Aí nós temos a razão diretamente proporcional e inversamente proporcional, onde a gente multiplica direto e multiplica cruzado? Não, acho que não, porque ele não ensinou ainda, acho que razão, não entraram ainda em razão, não, acho que foi na fração mesmo, por isso que eu estou perguntando, para tirar essa dúvida. Não, não tem problema não. Que aqui é como se a gente estivesse multiplicando, né? 42 vezes 2 e 1 vezes 3. Isso. Aí você vai pegar o de baixo e dividir o de cima e vai dividir pelo de baixo. Então não tem problema não, tá? Alguém falou mais também? É porque eu fiz exatamente igual ela explicou aí, eu dividi, aí descobri o terço, né? Eu dividi 42 por 3. Aí dividi um terço, aí descobri um terço, somei esse por 2, 14 mais 14, que deu 28 e diminuí por 42. Quando você colocou aí 42 vezes 2/3, eu até buguei aqui. Não, é o que eu falei com vocês, viu, porque gente? a matemática é linda. Eu amo matemática. Isso. É a beleza da matemática. Você já raciocinou de um jeito, a outra colega já viu que o professor lá das meninas dela chegou ao resultado. Isso aí, mas nós chegamos ao resultado. Aí, igual ela falou assim, porque eu aprendi antigamente, aí a gente tem a questão do eu aprendi antigamente de um jeito tal, o outro aprendeu de outro jeito, você busca lá na sua mente, que está guardado lá, né, o jeito que você aprendeu antigamente, entendeu? Traz para agora, se aquilo te traz conforto, te traz segurança, você traz para agora, para você resolver da maneira que te dá essa segurança, que te dá essa facilidade na resolução. É isso aí mesmo, gente. Mas é interessante porque, como a gente vai ensinar, para estar explicando de várias formas, igual não sei essa aí, ó, vou ter que treinar essa aí para eu saber para explicar, porque meu aluno pode não aprender dessa forma, né? Da forma que eu sei.
Ontem, Tá bom. ontem a gente estava conversando lá na escola, inclusive, a respeito disso, né? A multiplicação. E aí uma colega falando de uma maneira que você faz com os palitinhos, assim, encontrando assim os palitinhos, que aí onde tem os encontros é o resultado da multiplicação. Aí uma outra colega que está aí presente disse que aprendeu isso no curso de Libras, que as pessoas têm problema de audição, né? Os surdos, eles conseguem aprender dessa maneira melhor. Aí a gente falando, se a gente tivesse condição e nos fosse também oferecido, né, para que a gente aprendesse mais e mais maneiras de chegar ao mesmo resultado, talvez a gente facilitaria a vida do nosso aluno, né? Porque a gente daria uma gama de opção para ele poder escolher qual a melhor maneira para ele resolver as contas. Então, essa é a beleza da matemática. Bom, Aparecida pediu para eu voltar lá na questão dos olhos. Aqui. A questão dos olhos, Aparecida, é que quando eu somo, é o meu conjunto, quando eu somo o 20 mais o 16, somo, né? Eu tenho aqui 36. E o meu total de crianças é 30. Então, isso quer dizer, deixa eu ver aqui, ó, se eu consigo aqui. Opa. Isso quer dizer que quando eu visualizo esse diagrama, ao menos 6 crianças têm que estar aqui, sendo somado no grupo de olhos azuis e também sendo somado no grupo de canto, porque está passando do total de crianças que eu tenho. Isso. Aí, no caso, você encontrou... Não é bem a diferença, mas porque o que acontece? Na verdade, é o que ultrapassou o meu conjunto, porque aqui, ó, né, esses dois conjuntos, tanto o que de olhos azuis, vou pôr aqui A, olhos azuis, e C aqui, canto, né? O total desses dois conjuntos tem que dar essas 30 crianças. E quando eu somo 16 e 20, está dando 36. Então, significa que alguém está ultrapassando. Então, eu sei que aqui, no mínimo, eu tenho 6 aqui que gostam tanto disso aqui, fazem parte disso aqui, e também fazem parte disso aqui. É aí que eu vejo essa logística, quando eu vejo o total e vejo o que passou. Deu para dar uma clareada? Porque sempre o meu total de crianças tem que estar aqui no meu conjunto universo. Quando eu somo todo mundo aqui, o meu total tem que ser esse aqui. Tá? Tem que estar sempre atenta nessa questão do total ali dos elementos dos conjuntos. Esse aqui é outro, que é bem simples, mas é um tipo de questão que cai para a gente. Por quê? Porque ele está falando de sequência numérica, conjunto dos números ímpares e conjunto dos números pares. Então, por mais que ela seja bem simples, é um tipo de questão que, tipo assim, ela às vezes assusta pelo tamanho e pela quantidade de número. E por entrar, né, o danadinho do X e o danadinho do Y, que às vezes faz com que as pessoas tenham medo. Aí eu brinco, vamos trocar para A e B, esse X e Y dá susto. Mas, basicamente, é o quê? Ele está perguntando quem é o X, pedindo para que você encontre o valor de X, que está aqui, e pedindo para você encontrar o valor de Y, que está aqui. E no final das contas, ele não quer só isso, ele quer a soma de X e Y. Então, esse aqui é bem simples,
mas é uma questão passível de cair. Isso aí, essa aí, né? Fica assim bem clara, bem fácil da gente já visualizar de cara o que está se passando nela. Então, essa aqui a gente tem que os números são o 14 e o 15. E somando isso aí, nós encontramos o 29. E aí nós temos aqui, letra B de bola, o resultado 29. Quando eu venho para um tipo de questão dessa aqui, eu tenho aqui acerca dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais, é para a gente julgar o item. Considerando-se que K como o conjunto dos números primos, então K ele está dizendo que é o conjunto dos números primos. Então ele está dizendo que é correto o quê? Que é correto afirmar que K está contido no conjunto dos números racionais. Lembrando o que é esse asterisco aqui, ó. Esse asterisco aqui é dizendo que este conjunto aqui sem o zero, tá? Vou mostrar lá no outro. Interromper e mostrar esse aqui novamente para vocês. Para a gente relembrar a questão do asterisco. Né? Aqui, ó. Não, na verdade, o que eu quero mostrar para vocês é essa página aqui. Então, aqui está usando o conjunto dos números inteiros como exemplo, né? Inteiros com o tracinho de menos são só os positivos, a gente vai tirar os negativos. Inteiros com asterisco e mais são os positivos sem o zero. Inteiros com asterisco e o menos são os negativos sem o zero. O que eu quero lembrar aqui? Eu quero lembrar aqui que quando eu tenho um símbolo com o asterisco, eu quero dizer que eu quero aquele conjunto ali sem o zero, tirando o zero, tá? Então, é o que ele está dizendo aqui nesse exercício, que o conjunto dos números primos sem o zero, ele está dentro do conjunto dos números racionais. Sim. Então, aqui está certo. Realmente, os números primos estão dentro do conjunto dos números racionais sem o zero. Né? Porque o zero só é divisível por ele mesmo, então o zero também não é primo. Então, por isso ele tirou o zero aqui do conjunto dos números racionais.